Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concentra em seu gabinete a maioria dos inquéritos criminais em tramitação na Corte. Levantamento realizado pelo Estadão aponta a existência de 37 investigações em curso atualmente, das quais 21 estão sob relatoria de Moraes. Em comparação, o segundo ministro com mais inquéritos é Luiz Fux, que relata 3 casos. O levantamento não contabiliza os inquéritos sigilosos e em segredo de justiça. Portanto, na prática, o número de casos relatados por Moraes é ainda maior do que o indicado pelos dados oficiais, tendo em vista a existência do inquérito das fake news, que é sigiloso, e de uma série de petições de caráter investigativo relacionadas a esse caso. E aí, Silvio Navarro, o que acha dessa concentração no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, hein, Silvio? Tá tudo errado, Brown. Vamos lá. Primeiro, a discrepância aritmética. Você acaba de trazer um número, 21 inquéritos na mão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo que, em alguns casos, esses inquéritos envolvem dezenas, milhares de pessoas. Vamos citar aqui o 8 de janeiro, por exemplo. Quantas pessoas estão debaixo do guarda-chuva do inquérito do 8 de janeiro? Aliás, eu estou errado, eu tenho que usar o plural. 12 inquéritos relacionados ao 8 de janeiro. Eles são tentaculares e se comunicam de forma misteriosa e sigilosa. Se Luiz Fux detém 3 inquéritos em curso contra 21, acho que a discrepância matemática, aritmética, já deixa claro o que está acontecendo no Brasil. Nós temos um verdadeiro xerife dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos ao ponto, porque aqui não se trata de adjetivar sem estar jogando com a Constituição debaixo do braço, sem estar jogando com a lei debaixo do braço. O Brasil precisa retomar o seu Estado de Direito. Esses inquéritos, eles são ilegais. A maioria é ilegal. Vamos a eles. Em primeiro lugar, não há a dupla jurisdição. Você não tem um tribunal para recorrer. Um sujeito que é investigado, condenado, punido, preso pelo Supremo Tribunal Federal, não tem a quem recorrer. Isso é ilegal. Isso é um atropelo do devido processo. Isso só existe aqui, no Brasil. E o Brasil não pode continuar sendo essa republiqueta bananeira. O Brasil precisa ser levado a sério. Ele não é o juiz de direito se a pessoa não tem prerrogativa de foro. Se não tem mandato parlamentar, por exemplo. Se não se trata de um deputado ou senador, por que o Supremo Tribunal Federal tem de conduzir um inquérito contra um CPF de um pagador de impostos? Estamos aqui defendendo quem depreda, quem cometeu vandalismo? É claro que não. Desde o dia 9 de janeiro de 2023, ninguém aqui nunca defendeu o vandalismo. Nunca. Tanto faz se é patrimônio público ou privado. Isso é crime e é passível de punição. Se houve a tentativa de um golpe de Estado, e se isso for provado, ainda que o planejamento não seja crime previsto em lei no Brasil, mas se isso for comprovado, que as pessoas sejam punidas dentro e à letra fria da lei. Mas tampouco isso foi comprovado. Então, nós temos, na verdade, prateleiras, gavetas abertas dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que tem uma equipe, tem juízes auxiliares, peritos que usam a criatividade, conforme a Folha de São Paulo revelou naquelas conversas trocadas, né? Olha, use a criatividade. Puxa, mas eu só encontrei conteúdo noticioso, por exemplo, em relação à Revista Oeste. Não importa, vamos tentar achar alguma coisa. Ou quando eles não gostam de alguém, eles dizem, dá vontade de mandar uns jagunços ir lá pegar e trazer a fórceps para o Brasil para ficar atrás das grades. Ou o que estão fazendo com o Daniel Silveira, por exemplo, uma crueldade jamais vista, parece uma masmorra, parece que nós voltamos a outros tempos, isso não tem nada a ver com democracia. Vamos a outro ponto aqui, Brown. Olha, um sujeito que é vítima, porque ele se diz vítima desses inquéritos. Aliás, o 4781 nasce disso, né? Foi um arranjo feito dentro do próprio Supremo, à época o presidente era o Dias Toffoli, e ele entrega para o Alexandre de Moraes de ofício, sem sorteio, o inquérito 4781, que vai fazer 6 anos de aniversário agora, neste primeiro semestre. Ele é vítima, ele mesmo é o investigador, ele tem a Polícia Federal a seu serviço, tempo integral, porque o seu o parceiro, o presidente Lula da Silva, permite, aliás, o ministro da Justiça também é egresso do Supremo, Ricardo Lewandowski, e o anterior está lá no Supremo, a seu serviço e, ao mesmo tempo, ele é juiz e não se julga impedido. Alguém acredita que isso faz parte do devido processo legal?
Alguém acredita que a nossa democracia está salva dessa forma? Só existe uma forma, um único caminho para a pacificação social do Brasil. E todos desejam a mesma coisa. Da esquerda à direita, a impressão, pelo menos com base naquilo que é dito diante das câmeras por políticos, é que o caminho é o caminho da pacificação. É o Estado de Direito, é a lei. Cumpra-se a lei. E quem é que não está cumprindo a lei? É quem deveria guardar a Constituição? Agora, Carlo Cauti, tudo isso, né, essas múltiplas investigações em variadas frentes, em vários desdobramentos, custam caro, né? Independentemente de qual seja o gabinete, a gente vê essa concentração no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Fato é que custa muito caro, é isso que forma o judiciário mais caro do mundo, o brasileiro, né, Cauti? Pois é, não só uma questão econômica, mas também tem uma questão de insegurança jurídica, né? Porque imagina só explicar para um investidor estrangeiro uma situação como essa. Aliás, já vemos os efeitos nos investimentos estrangeiros aqui no Brasil quando temos um Supremo Tribunal Federal hiperativo, né? Com um ministro que se considera também o imperador do Brasil, com esta acumulação de processos, de casos, quase todos, eu diria a grande maioria, pontualmente ilegais, inconstitucionais, que gritam vingança para não apenas para a Constituição, para o Código Civil, Código Penal, mas para os princípios gerais do direito, até para as convenções internacionais. E assim mesmo, esses processos, Vitor, eles são, esses casos, essas persecuções também, elas acabam sendo chacota lá fora. Lembramos que a Interpol se recusou, por exemplo, em colocar na lista vermelha Alan dos Santos. Ela se recusou a colocar na lista vermelha os brasileiros que estão na Argentina, por exemplo. Se recusou a colocar na lista vermelha outras pessoas que o ministro Alexandre de Moraes pediu, e a Interpol simplesmente disse, não funciona assim. Esta é uma perseguição política. Não os colocaremos. Passaram-se 6 anos, né? Agora esse é o 6º ano do início do inquérito do fim no mundo. Não há inclusão de pessoas que estão nesses inquéritos na lista vermelha da Interpol. O que queremos dizer mais? Que a Interpol também são um bando de perigosos bolsonaristas, golpistas, fascistas, etc.? Ou eles conhecem a lei e os princípios gerais do direito, inclusive internacional, melhor do que o Alexandre de Moraes, do que nossos ministros do Supremo? Mas a mesma coisa vale também para os próprios Estados Unidos. Durante a administração, durante o governo de Joe Biden, que não era exatamente um bolsonarista fanático, inclusive ele foi o primeiro chefe de Estado a acolher Lula em janeiro de 2023, lá na Casa Branca, Joe Biden se recusou a mandar de volta Alan dos Santos e outras pessoas que o ministro Alexandre de Moraes pediu. Então, assim, tudo isso é tudo profundamente ilegal, é profundamente imoral e também faz que o Brasil passe vergonha a nível internacional. Bom, e agora sim, já com a gente aqui, ela, Ana Paula Henkel. Ana, estávamos falando aqui dessa concentração de inquéritos no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que nos diz, Ana, e acho que valem os votos ainda. Feliz ano novo, bem-vinda, Ana. Para todos nós, Brown, boa noite, querido Silvio, Cauti, nossa audiência, esperançoso 2025, né, Brown? A gente precisa ter esperança, alimentar essa esperança de que as coisas vão entrar num rumo normal. A normalidade vai ser trazida de volta ao Brasil, a gente não pode deixar de ter essa esperança. Brown, essa história do Moraes, né, do Alexandre de Moraes, para vocês verem como o nome dele simplesmente não atravessa barreiras. Nós vamos fazer uma cobertura especial aqui na Revista Oeste sobre a posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro. E eu vou para Washington no dia 18 de janeiro, quero fazer algumas entrevistas lá também, trazer os bastidores também do que está acontecendo em Washington, as expectativas da próxima administração de Donald Trump, a volta triunfante, né, do Donald Trump numa histórica eleição à Casa Branca. Então fiz algumas ligações, conversei com alguns assessores de alguns parlamentares. E vejam vocês, amigos, as pessoas aqui nos Estados Unidos, em relação ao Brasil, sabendo que eu vou fazer uma cobertura para os brasileiros,
eles não perguntam e a Suprema Corte como está no Brasil. A pergunta é muito endereçada. E como está Alexandre de Moraes? Alguns até brincam, né? Como está o Supremo Alexandre de Moraes? Como está o ditador Alexandre de Moraes? Então, nós vamos entrar num ano, estamos entrando num ano que, com as inconstitucionalidades e os absurdos continuam no Brasil, mas agora a questão é como o nome Alexandre de Moraes e tudo que ele tem feito de mal ao Brasil, como isso será visto dentro dessa nova administração de Donald Trump, que, pelo que eu conversei, está se cercando de pessoas muito ligadas ao governo dele. Um erro que ele cometeu na outra administração foi de ter indicado alguns nomes, principalmente em relação até a políticas internacionais das Américas, por exemplo, pessoas que simplesmente eram indicadas por algum outro indicado dentro da Casa Branca. Agora não. Eu também ouvi de alguns parlamentares e seus assessores que há uma preocupação com as Américas. Não é só o Brasil, as Américas. O que está acontecendo nas Américas. O crescimento de um neocomunismo, digamos assim, né? Um socialismo exacerbado, governos muito poderosos que tiram a voz do povo, que não respeitam as constituições em alguns países das Américas. Então, Brown, para você, o resumo é esse, né? Não é o nome Suprema Corte do Brasil que tem sido falado apenas, mas principalmente o nome Alexandre de Moraes está sendo muito comentado aqui nos Estados Unidos por americanos.